Agora sim, chegou a hora do choro. Peguem seus lenços, suas canecas d'água, todos aqui devidamente posicionados, porque o ministro Gilmar Mendes se emocionou mais uma vez ao homenagear Alexandre de Moraes pelos 9 anos de atuação no Supremo Tribunal Federal. A declaração foi feita durante a sessão da Corte em discurso que destacou a atuação de Moraes em momentos de crise institucional. Ministro Alexandre, este tribunal se orgulha e o povo brasileiro se tranquiliza por termos Vossa Excelência como ministro desta Corte. Vossa Excelência, que com ânimo inquebrantável já suportou nestes 9 anos tantas tribulações em virtude da sua irretocável, proba e sacrificante atuação, terá forças para suportar tantas outras quantas surgirem. Seu espírito público e sua fortaleza moral, provadas nas circunstâncias mais adversas que um magistrado pode enfrentar, permitiram-lhe manter o curso em águas tempestuosas, de modo a não deixar nossa nau à deriva. Vossa Excelência evitou que caíssemos em um abismo autoritário, onde provavelmente ainda estaríamos vivendo tempos sombrios. O Brasil tem uma dívida para com Vossa Excelência, ministro Alexandre. As futuras gerações saberão reconhecê-lo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, ministro Gilmar Mendes. Pede a palavra o senhor procurador. O que acontece com o ministro Gilmar, Augusto? Ele é fofo, né? Quando ele faz esses discursos, ele chora. Ele inventou o pranto convulsivo sem lágrimas. Porque é só o abraço dos lábios ali no beiço, ali é o sinal de que ele está enlutado. O Gilmar Mendes, graças à ajuda do Piotr, nós aqui levantamos os momentos em que ele chorou e emocionou o Capinha, que trabalha com ele. Chorou assim pelo Celso de Mello, em 2020, pela depredação do prédio do Supremo, em 2023, chorou pela despedida do Barroso, em 2025, e o choro inaugural foi o do Zanin, que é agora ministro, mas foi advogado do Lula, e ele começou a se emocionar pelo trabalho do advogado. Eu, quando lembro isso, eu também fico um pouco emocionado, então... O Gilmar disse que ficava comovido com o trabalho do Zanin, com os recursos que o Zanin apresentava e tal, e ele se emociona. Não sai uma lágrima. Não vem qualquer ator aí principiante, pelo menos pendura uma lágrima, uma, no esquerdo aqui e no direito. Ele não consegue. Então ele vai para a água, é único, uma coisa parecida com líquido, né? Que sai ali dentro do Gilmar, e ele acha que emociona alguém. Emociona alguém, ele canoniza a pessoa no discurso, né? Proba, atuação proba. O Brasil não seria o que é, talvez não estivéssemos aqui. Então, o Gilmar Mendes, ele não vê limites para o ridículo. Para o ridículo. Ele não é o decano, ele é o chefe da turma. Ali, trata com desprezo os caras quando chegam, né, diz que um é covarde, como ele fez com o Nunes Marques. Espero que o Nunes Marques não se esqueça. E ele vem. Não há salvação. E cita alguém que ninguém ouviu falar. Não haverá salvação para o juiz covarde. Juiz covarde é quem se vale do cargo para interferir em decisões do Congresso, para proteger bandidos e para aplaudir a punição imposta a inocentes. O Gilmar Moraes é, em si, a maior mancha que há no Supremo Tribunal Federal. Bom, deixa eu aproveitar porque a nossa produção resgatou pelo menos 2 choros do ministro Gilmar Mendes, Augusto. O primeiro foi aquele em que ele prestou uma homenagem ao então advogado de Lula, Cristiano Zanin. Eu acho que falo em nome do tribunal de reconhecer o brilhante trabalho da defesa. Sem dúvida nenhuma, nós vimos um advogado
que não se cansou de trazer questões ao tribunal, muitas vezes sendo até censurado, incompreendido. Mas ele tinha, vamos reconhecer, uma causa muito difícil, muito personalizada, e sofreu, inclusive, com este congraçamento, procuradores, juízes e mídia. Nós temos que reconhecer, e acho que nesse ponto nós fazemos, eu faço, o ministro Cássio, o ministro Carmen, o ministro Lewandowski, o ministro Fachin, todos que já tiveram oportunidade de advogar, eu acho que faço na pessoa do Dr. Zanin uma justa homenagem à advocacia brasileira. Olha lá. Não tem a nossa contribuição, né? Vou respirar fundo e vou chamar o outro vídeo que nós estamos, que a produção também conseguiu resgatar, esse de 25 de setembro do ano passado, quando o ministro Gilmar Mendes falava ali na despedida do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele também não se conteve e também fez uma homenagem ao ministro Alexandre de Moraes na oportunidade e também ficou emocionado. A brasileira passou incólume por mais essa prova de fogo. O Supremo, é sempre bom frisar, conduziu o processo que levou à condenação dos réus do núcleo crucial da intentona golpista com tranquilidade e de maneira absolutamente, é bom que se frise, regular, com o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. O mesmo ocorreu e vem ocorrendo em relação a todos os demais réus. E aqui, os meus encômios ao papel singular, diria eu, sem exagero, acho, quase ou verdadeiramente heróico, desempenhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, ministro Gilmar. Até me inspirei tomar uma aguinha aqui para tomar um fôlego e seguir com os comentários, Piotr. Agora... No primeiro, só deixa eu falar, no primeiro, a gente não pode usar a imagem, que é da Jovem Pan, mas eu me emocionei como hoje, aqui tomei, aqui. Aí a Ana, Paulo também ficou emocionada, tomou, e aí me aparece o Fiusla, uma garrafa desse tamanho, cheio de Coca-Cola, não sei o que era, e se uniu ao choro. Foi um negócio bonito. Foi. Bonito. Nós somos muito cumprimentados, aí, pelos que acham ridículo o Gilmar Mendes. Agora, Piotr, a gente tem 2 ministros no centro do escândalo do Master. O ministro Alexandre de Moraes, ministro Dias Toffoli, e hoje o ministro Gilmar Mendes, decano da Corte, faz 2 gestos em defesa dos colegas. O primeiro, blindar o Toffoli, o segundo, essa homenagem com direito aí a choro e caneca d'água. Olha, só vou resgatar rapidamente se o Zanin, que foi tão elogiado como advogado pelo ministro Moraes, pelo ministro Gilmar Mendes, se o Zanin atuasse no caso dos presos do dia 8 ou dos acusados da trama golpista, ele correria o risco de talvez ser calado ou cortado o microfone pelo ministro Alexandre de Moraes, como a gente viu acontecer. O Aldo Rebelo foi ameaçado de perder de voz de prisão, alguma coisa assim, por desacato da autoridade, apenas porque queria colocar, obviamente, a expressão dele na língua portuguesa da forma como ele se sentia bem. Imagina só, um ex-ministro da Defesa, ex-presidente da Câmara, enfim, ex-ministro de uma série de áreas no governo Dilma Rousseff. Mas, enfim, voltando aqui ao ponto, e aí vou à homenagem ao ministro hoje, que fez o ministro Gilmar ao ministro Alexandre de Moraes. Ele disse o seguinte: Vossa Excelência evitou que caíssemos em um abismo autoritário, olhando para o ministro Moraes. Ministro Gilmar, nós estamos num abismo autoritário porque o Supremo saiu da Constituição. O Brasil, diz ele depois, tem uma dívida com Vossa Excelência. Não, é o ministro Moraes que precisa explicar aquela história do contrato de 129 milhões. É justo.
né? Estamos falando de democracia e transparência, não é mesmo, ministro Gilmar? Aí disse o seguinte, depois, as futuras gerações saberão reconhecê-lo. As futuras gerações, para continuarem sendo futuras, vão precisar de transparência de um Supremo que volte aos, digamos, trilhos da legalidade e da Constituição brasileira. Que voltemos a ter democracia de verdade, que essa que temos não é de fato. E depois chamou de ânimo inquebrantável de Moraes, que não se abateu diante das reações e pressões às suas decisões. Eu me lembro de uma vez que perguntaram a ele sobre a história da Magnitsky, e ele falou, Gilmar, tá vendo, ele não estava tão assim inquebrantável naquele momento. Mas vamos lá, a Paula mencionou sobre esses dois movimentos hoje do ministro Gilmar Mendes. Para mim, está muito claro. O ministro está testando a imprensa brasileira que descobriu recentemente que o Supremo está fora dos trilhos. Essa imprensa que lá atrás, lamentavelmente, fez cor, um apoio ao Supremo, entendeu que naquele momento podia se instaurar o inquérito 4781, o começo de tudo lá em 2019, né, de ofício por parte do Toffoli, que presidia o Supremo e que ficou sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, e de lá para cá o Supremo saiu, digamos, de tudo que poderia ser previsível, ou seja, da lógica constitucional e da legalidade. Foi esse inquérito que perseguiu os jornalistas. É esse inquérito que agora, ou baseado nesse inquérito, está perseguindo esse jornalista do Maranhão. Até o momento, felizmente, não chegou ainda a Malu Gaspar, a jornalista de O Globo. Mas se esta imprensa não entender que o ministro Gilmar está testando, está esticando a corda para saber se a pressão sobre o Supremo, a pressão da sociedade, da imprensa, do mundo livre que pretendemos no Brasil, se essa pressão ceder, é o Supremo que vai voltar exatamente como tem sido desde 2019, achando que é dono do Brasil, porque é dono do Congresso e é dono do Executivo, especialmente do Lula, com quem fez um consórcio. A pergunta é, esta imprensa vai demonstrar claramente em editoriais amanhã, em comentários nos jornais da noite, como nós fazemos aqui há tanto tempo, e denunciar esse Supremo, porque vamos lá. Ele está defendendo o ministro Alexandre de Moraes, que está neste momento com a necessidade claríssima de explicar o contrato com a esposa, divorciar com a esposa, que precisa explicar por que teria recebido ou um telefone do Supremo, que tudo indica foi ele ou não, mas, enfim, precisa de explicação de se conseguiu bloquear a frase do Vorcaro desesperado naquele momento da segunda prisão. Está falando do Toffoli, por exemplo, que ele foi lá e bloqueou também o acesso, né, que impediu, por exemplo, a quebra de sigilo da empresa do fundo Arlim Ligado, exatamente, que comprou a empresa do Toffoli. O ministro Toffoli também está envolvido diretamente nesse caso. Como é que foi essa negociação? É disso que nós estamos falando? É este Supremo que quer voltar a dar as cartas no Brasil? Ninguém aqui é contra o Supremo Tribunal Federal. Mas ninguém quer este Supremo Tribunal Federal fora da lei. Queremos um Supremo Tribunal Federal dentro da lei. Então, para não deixar de falar o óbvio, a questão é, o Supremo, os demais ministros vão aquiescer, vão anuir, vão dizer que está tudo bem, ou teremos reações na Corte? Mas a principal reação neste momento deveria vir como a Constituição prescreve, do Senado da República, porque é lá no Senado em que essa discussão deveria estar acontecendo. Davi Alcolumbre não quer sequer marcar uma sessão do Congresso Nacional para discutir, por exemplo, o caso da anistia, que não é da anistia, é da dosimetria, para derrubar os vetos, votar os vetos do Lula. A oposição continua trabalhando, a gente viu o Alessandro Vieira, vimos recentemente o próprio senador Girão denunciando essa situação, e os demais senadores, além dos da oposição, que nós sabemos qual é a posição, vão ficar quietos, o Senado vai se prostrar de novo. Deu errado quando o Congresso baixou a cabeça para o Supremo Tribunal Federal. Veja só o que aconteceu. Vão fazer isso de novo?